Estatuto da Criança e do Adolescente completou ontem, dia 13 de julho, 27 anos. Uma importante conquista relacionada, claro, à proteção e ao direcionamento de políticas públicas que ao longo desses anos já foram efetuadas e que ainda precisam ser efetivadas para seu cumprimento. E para falar sobre esse assunto, o RN no Ar de hoje recebe para uma entrevista ao vivo a promotora da Infância e Juventude, a Mariana Rebelo. Bom dia, promotora. Bom dia, Tiago. Bom dia aos telespectadores do RN no Ar. Um prazer estar aqui com vocês. São 27 anos já de ECA e a pergunta é, 27 anos de história de sucesso ou de muito a se fazer ainda? Dos dois. 27 anos de muito sucesso com a implementação do Estatuto da Criança e do Adolescente através da Lei 8.069, mas muito ainda para se fazer. Apesar de todos os avanços conquistados, nós compreendemos que ainda precisamos de mais, ainda precisamos implementar muitas políticas públicas que já estão previstas no ECA, que é como a gente chama o Estatuto da Criança e do Adolescente, e muita modificação ainda precisa ser feita, muita atualização para que melhore esse instrumento de defesa das crianças e dos adolescentes. Para que a gente possa entender um exemplo de uma política pública que está prevista lá há 27 anos e que a gente, pelo menos aqui no Estado, ainda não conseguiu implementar. Várias políticas públicas nessa área de direitos sociais. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele prevê tanto na área de acolhimento institucional, de proteção em si à criança e adolescente, como também na área infracional. A gente teve já atualizações, implementações do ECA, como, por exemplo, a lei do SINASE, que é a lei que ela veio regulamentar essa parte do sistema socioeducativo, mas que toda ela precisa ainda de aprimoramento, de implementação de políticas, e para isso a gente precisa do poder público implementando essas políticas, que os nossos governantes realmente tenham essa vontade de implementar o que já está previsto numa legislação, que é uma legislação vanguardista. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele veio para implementar o que está já previsto no artigo 227 da Constituição Federal, que diz que é dever da família, dever da sociedade, dever do Estado, com absoluta prioridade essa proteção às crianças, aos adolescentes e aos jovens do nosso país. O Estatuto, promotor, ele traz tanto políticas para aqueles adolescentes que estão em situação de vulnerabilidade, políticas públicas, mas também traz uma série de punições aos adolescentes infratores. E essa questão dos adolescentes infratores talvez seja a mais polêmica do Estatuto, porque hoje o que muito fala-se é que o ECA, na verdade, ele defende o mau adolescente, o adolescente infrator, e esquece o bom adolescente, ou seja, as políticas públicas não foram implementadas, mas as benesses para o adolescente infrator têm sido praticadas. É isso realmente que tem acontecido? Tiago, eu não vejo assim. O que eu posso observar e que muito se faz em relação a todos os assuntos polêmicos da nossa sociedade é que às vezes muito se fala sem ter conhecimento de causa. Então é dito, para um adolescente que cometeu o crime, mas que a gente, quando trata de adolescente, nós não falamos de crime, falamos de ato infracional. Mas é o que está previsto na lei como crime. Então quando diz, ele cometeu uma atrocidade e só pode pegar até 3 anos de internação. Mas os 3 anos de internação são 3 anos de sua liberdade privada, tolhida num estabelecimento próprio que aqui chamamos de SEDUC. Mas após isso, ele vai continuar sendo acompanhado em outras medidas, como por exemplo, a medida de semi-liberdade, em que ele não tem sua liberdade totalmente tolhida, ele não está totalmente apreendido, mas ele tem a oportunidade de sair da instituição para trabalhar, para estudar, fazer um curso profissionalizante, e ele volta à instituição, volta ao SEDUC nos seus momentos de folga. Ele dorme na instituição, a não ser que ele tenha um trabalho à noite, e ele tenha que sair nesse horário. E depois, além dessa medida, pode haver a progressão para outras, como, por exemplo, a liberdade assistida e a prestação de serviço à comunidade. Então, quer dizer que esses 3 anos que ele pode ficar no máximo de interno num SEDUC, não quer dizer que a pena seja apenas de 3 anos. Não, ele pode continuar cumprindo outras progressões. Pode continuar. Até 21 anos, ele cometendo o ato infracional até antes de 18 anos, até 17 anos, 11 meses e 29 dias, ele vai responder como adolescente infrator. E recebido através de uma sentença, da determinação, vamos dizer assim, do Poder Judiciário, uma medida socioeducativa,
que no direito penal se equivaleria a uma pena. Então, essa medida socioeducativa, ele pode cumprir, no máximo, 3 anos em privação de liberdade. Mas até os 21 anos de idade, ele vai continuar cumprindo uma medida socioeducativa, seja ela de internação, de semi-liberdade, prestação de serviço à comunidade ou liberdade assistida. A gente está falando muito do que está previsto no Estatuto, e a senhora vivencia ele na prática todos os dias. Isso. Na prática, como tem funcionado o ECA aqui no Rio Grande do Norte? Olha, graças a pessoas que trabalham no sistema, nessa rede de atendimento, nesse sistema de garantia de direito, são profissionais que eu tenho me deparado que são altamente comprometidos. E apesar de uma pouca estrutura que nós temos, tanto a nível municipal como a nível estadual, e eu falo isso porque em relação ao sistema socioeducativo, o municipal ele trata das medidas em meio aberto, que é a liberdade assistida e a prestação de serviço à comunidade. E o sistema estadual, ele trata das medidas de privação, que é a internação, e a semi-liberdade, que são os SEDUCs. Então, apesar hoje de a gente ter presenciado mudanças positivas, evolução, ainda não está no ideal, a gente está longe do ideal. Mas os profissionais presentes, existem pessoas altamente comprometidas que realmente fazem a diferença e fazem acontecer. E conseguem mudar a realidade de muitos socioeducandos. A gente, há 1, 2 anos, vem acompanhando o debate, até mesmo na esfera nacional, do pedido, da tentativa de reduzir a maioridade penal de 18 para 16 anos. Qual a opinião da senhora sobre esse assunto? Eu sou realmente contra essa redução. E aí, às vezes, até em roda de amigos, de pessoas que não têm formação jurídica, são pessoas minhas, do meu convívio, e eles dizem, mas é um absurdo, porque um adolescente de 16 anos, ele entende que roubar é errado. Como ele não vai responder como um adulto, que igualmente entende dessa forma? E aí eu digo, ele entende que é errado? Entende. Mas muitas vezes ele não tem o discernimento para agir de acordo com o seu entendimento. Então, quem é pai e mãe sabe que às vezes você diz ao seu filho, filho, não pode fazer isso. Ele sabe que não pode fazer, mas dentro da sua incompletude, dentro dele ser uma pessoa em desenvolvimento da sua personalidade, ele não consegue agir de acordo com aquele entendimento. Ele sabe que é errado, mas ele vai fazer o errado. Às vezes um comando simples em casa, olha, não mexa na tomada que vai lhe dar um choque. E aquela criança, ele vai mexer na tomada e vai provavelmente levar um choque. Então, essa é a diferença. Um adolescente de 16 anos, ele é muito mais suscetível de ser influenciado pelo grupo de amigos, de ser influenciado, ou às vezes até achar, eu vou fazer isso, não vai dar em nada. Eu vou fazer e nenhuma responsabilidade vai sobrar para mim. Então, ele precisa, por estar em desenvolvimento físico, psicológico, de uma atenção especial. E para isso é que o Estatuto vem. O Estatuto da Criança e Adolescente, ele não vem para passar a mão na cabeça de nenhum adolescente infrator, mas ele visa tentar recuperar esse adolescente e principalmente chamar a família para ter responsabilidade junto com ele, diferente do sistema penal. No sistema do Estatuto da Criança e do Adolescente, se chama a família, ela participa do processo socioeducativo, porque quando ele chega no sistema, é construído um plano individual de atendimento. Esse plano individual de atendimento, que é chamado de PIA, e você vai traçar todas as metas que ele precisa. Em relação à saúde, às vezes é um adolescente que tem uma demanda psiquiátrica, que nunca foi tratado, a família nunca foi atrás. E ele é diagnosticado no sistema. E a família é chamada para que, junto com a equipe técnica formada por psicólogo, por assistente social, por pedagogo, por enfermeiro, possa procurar o atendimento que ele precisa. Rapidinho para a gente encerrar nossa entrevista hoje, falando dessa questão da ressocialização. Hoje o nosso sistema ressocializa ou não e por quê? Hoje o nosso sistema ressocializa, ainda em níveis menores do que a gente espera. Porque há mais uma vez uma inversão de valores, achando que o investimento ele deve ser mais em construção de SEDUC para que deixe o adolescente privado de liberdade, quando não. Quando o investimento ele tem que ser primordial nas medidas em meio aberto. Imagine vocês se o adolescente ele comete aquele primeiro ato infracional e ele já é chamado para responder por esse ato. Ele olhou para a casa do vizinho, viu uma camisa interessante, ele foi lá no vizinho, passou a mão no varal e cometeu esse furto.
Então, se o sistema conseguir chegar junto dele já nesse primeiro ato infracional e conseguir coibir, mostrar a ele que aquilo não é correto, que ele sofra de qualquer forma uma medida socioeducativa que ele possa compreender, ele não vai chegar a fazer o roubo, não vai chegar ao roubo com violência. Então, a gente precisa investir nisso, investir nas famílias, investir nas equipes que façam esse primeiro acolhimento do adolescente infrator. E não deixar para quando ele começa a evoluir nos atos infracionais, dizer, ah, você é péssimo, você realmente merece ficar encarcerado, você merece ficar tolhido a sua liberdade e ser levado para um SEDUC e passar 3 anos lá. E não é esse o pensamento, não é essa a ideologia do Estatuto da Criança e do Adolescente. É isso, eu agradeço a entrevista de hoje aqui com a senhora, viu, promotora? Um prazer. E eu que agradeço a oportunidade de explicar um pouquinho e comemorar os nossos 27 anos de Estatuto da Criança e do Adolescente. Obrigada.